entra aí. Puxa o dedinho. Nem puxar o dedinho. Grande concunhado Gustavo, Hélida, ó Andressa, sejam bem-vindos. Barbaridade. Fica aí. Chama aí os Galdério para assistir a live. Vamos falar de casais, de dinheiro. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e já vai começar, tá bom? Gustavo, o tema é falar um pouquinho do resumo do livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Chama a Mariana aí para acompanhar, tá bom? Vai ser bem legal. Vamos ter participação especial na live hoje. Toca no aviãozinho e manda para um monte de gente aí. Vamos lá, gente, vamos começar? Seja bem-vindo, Michel, Robson, Romar. Legal, um abraço pra Mariana também. Deixa eu só baixar o volume aqui. Semana passada, eu sempre coloco uma musiquinha no começo e eu pego essa live e posto lá no nosso canal no YouTube. E semana passada o YouTube me cortou, porque eu coloquei uma música de direitos autorais. É coisa que a gente vai aprendendo também, né? Mas faz parte. Pessoal, nossa quarta live, toda quarta-feira às 9 da noite a gente está falando um pouquinho sobre finanças, sobre dinheiro, sobre investimento. E muito bacana, eu estou muito feliz, cada dia eu estou me animando mais com as lives. Daqui a pouco eu estou pensando até em fazer mais vezes durante a semana. Mas enfim, como a gente sempre começa no nosso canal lá, o Dividendo Me Banca, os nossos vídeos, eu vou começar aqui também com um Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos. E como vocês viram ali, a ideia da nossa live hoje vai ser um resumo bem rápido do livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tá? Mas antes disso a gente vai começar com a leitura de um pedacinho do livro que eu sempre falo, tá? Que eu sempre leio. Hoje eu peguei um trechinho de um livro que eu já li chamado Programação Neurolinguística, do Steve Andreas, tá? E o que eu separei para vocês aqui falando que o Steve Andreas comentou nesse livro? Quanto mais estudarmos o que é preciso para ser bem-sucedido, eficaz e realizado, mais claro vemos como a nossa congruência, até eu fui procurar para ver o que é nossa coerência, tá? Então, mais claros vemos a nossa congruência pessoal é de fundamental importância. Quase sempre o que nos prejudica não é a nossa falta de habilidade técnica, mas nós mesmos, a autossabotagem, né? Se sonhamos com o que gostaríamos que fosse a nossa vida, mas não nos sentimos merecedores dela, provavelmente nós mesmos nos impediremos de fazer o que for necessário para realizar esse sonho. A maioria de nós, ocasionalmente, tem reações e respostas emocionais que nos atrapalham.
Podemos ter medo que nos impeçam de agir adequadamente, timidez, ciúmes, hipocrisia ou insegurança, e essas são algumas das emoções que podem interferir na direção ou no caminho que escolhemos para nós mesmos. Às vezes, isso é mais fácil de ver nas outras pessoas do que em nós mesmos. Pode ser que nós tenhamos uma ideia que nos impeça e que alguns dos nossos sócios que trabalham bem, ou com você ou com outras pessoas, todos nós podemos nos beneficiar muito observando essas características das outras pessoas em nós mesmos. Isso porque, Júlia, bem-vinda, mãe, bem-vinda, obrigado a todos. Isso porque a gente tem muito costume de observar falhas e defeitos em outras pessoas. E às vezes a gente diz, essa pessoa ela não cresce porque ela tem essa atitude, essa pessoa não cresce porque ela tem essa atitude. E nós também podemos ter essa atitude e não enxergamos em nós, porque é muito mais fácil enxergar em outros, tá? Então essa parte do livro, que é Programação Neurolinguística, eu queria deixar para vocês. O livro é bem bacana para vocês lerem, ok? Falando um pouquinho sobre as lives, antes de nós entrar realmente no assunto que vai estar bem legal, eu me propus a fazer lives todas as quartas-feiras e assim, ó, não é de nenhuma importância se vai ter 1 milhão de pessoas assistindo ou vai ser só eu falando e ninguém assistindo. Porque essa live vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você, mas eu já estou sendo beneficiado por ela. Então assim, se tem 5 pessoas, se tem 8, se tem 80 ou 8 mil, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou me esforçar para trazer o maior conteúdo possível, com melhor qualidade, porque eu sei que tem pessoas assistindo depois no IGTV, onde eu deixo salvo. Teve quase 300 pessoas que assistiram a live da semana passada. E eu tenho postado também no nosso blog, o dividendomebanca.com, e também no nosso canal do YouTube. Então assim, tem esse momento ao vivo que é muito bacana da interação, mas ele está refletindo em outras situações também, legal? Pessoal, vamos então para o assunto da nossa live, que é o resumo, alguns tópicos que eu peguei do livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Todos vocês já devem ter ou lido ou ouvido falar, tá? E assim, ó, como é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é estranho eu fazer sozinho. Então eu fiz um convite para uma convidada mais que especial para acompanhar. Então eu quero que essa convidada chegue aí e vamos lá, vai participar comigo da live hoje. Deixa eu ajeitar as cadeiras aqui, porque é ao vivo, né? E fica apertadinho. Olha aí, ó, pessoal. A Hélida vai estar comigo aqui. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, boa noite, tudo bem? Vai ser legal, né? Eu vou ter que ficar bem encostadinho aqui para conseguir aparecer aí, tá? Mas faz parte do casal, legal? Pessoal, eu fiz um resuminho aqui, anotei algumas coisas pra gente não perder o assunto e eu conseguir passar realmente o máximo de informações. E a Hélida aqui, ó, a Hélida vai ser tipo uma comentarista hoje, ela vai me ajudar a desenvolver o assunto, tá? Vou pedir se ela quer participar e nós vamos fazer isso junto, tá? Como eu pedi a vocês para ficarem em casais, nós estamos em casais aqui também, tá bom? Então vamos lá. Alguns ensinamentos que eu tirei do livro do Gustavo Cerbasi, tá? Primeiro ensinamento, identifique o seu perfil financeiro. Pessoal, o que acontece? Quando a gente se une a uma outra pessoa e perante a palavra, que é no que nós acreditamos para se tornar um só, é de suma importância que a gente tenha gostos, prazeres, emoções, pensamentos e objetivos em comum, porque senão vai ficar cada um puxando para um lado e tu não vai sair do lugar, ou muito pior, tu vai andar para trás. Então assim, o que é importante identificar no teu cônjuge, principalmente na parte do namoro, e vamos falar bastante sobre a parte do namoro e quanto tem de importância isso, é o entendimento do dinheiro e das questões financeiras que essa pessoa tem, e se eles estão alinhados com o teu. Até o Gustavo Cerbasi, ele fala no livro que os casais, existem alguns perfis financeiros de casais, tá? Quais são os perfis que ele elenca aqui, ó? Tem o perfil de poupador, tem o perfil de gastador, tem o perfil de descontrolado, tem o perfil de desligado e o perfil de financista. Tá? Eu até para me identificar aqui, vamos ver se eu vou mais, tomara que eu feche com o da Hélida, né? Mas eu assim, ó, eu já fui
nunca fui poupador, tenho virado um poupador aqui, não tem nada a ver com a poupança, e sim com economizar para investir, tá? Já fui gastador como todo mundo foi, não cheguei a ser descontrolado, também já fui desligado de não dar bola nenhuma para o dinheiro e de forma alguma eu quero me virar financista, porque financista é a pessoa que põe o dinheiro acima de tudo e a gente sabe que o dinheiro é um excelente servo e um péssimo mestre. Então eu já me identifiquei com todos aqui, mas eu creio que hoje eu esteja numa fase aí de poupador. E tu, Hélida, qual é que é a fase que tu te encontra ou as fases que tu passou na tua vida aí? Eu tô aqui. Eu acho que eu sempre fui poupadora. Sempre foi, é verdade. A Hélida, quando a gente começou a namorar, ela era muito mais poupadora e tinha muito mais conhecimento e jeito de dar do dinheiro que eu. Eu acho que nas questões de economia e fazer sobrar, a Hélida, ela ainda consegue, ela é muito melhor que eu. Eu tenho alguns benefícios, algumas vantagens que é saber investir o dinheiro, ou melhor, estar aprendendo, mas na questão da economia do dia a dia, a Hélida dá aula principalmente para mim, tá? E eu anotei aqui que eu achei muito legal, que aqui fala o seguinte, o nome já entrega algumas dessas características, tá? Mas é muito bom estar atento às suas especificidades, ou seja, o que cada característica traz de mais específico. Por quê? Porque alguns perfis tendem a dar melhor com outros perfis e alguns podem ser até mesmo incompatíveis. Imagina você ser um financista, e tomara que ninguém seja, e casar com um descontrolado. Vocês acham que vai dar certo? Não vai, né? De forma alguma. Daí eu anotei muito forte aqui e grifei o seguinte: por isso que é ter autoconhecimento e conhecer o seu parceiro é tão importante. E eu botei em letra maiúscula e sublinhei a palavra namoro, tá? Namoro não é só para namorar, é para conhecer a pessoa em todos os sentidos. Como é que ela lida com o garçom, como é que ela lida com a mãe, com o pai e como é que ela lida com o dinheiro também. Porque a pessoa não muda depois de casar, ela só potencializa as suas qualidades e seus defeitos. Então, no namoro fica esperto, tá? Não fecha o olhinho achando que tudo é lindo. Porque tem que cuidar desse tipo de coisa também. E entender se você quer se juntar a uma pessoa, passar 50, 60 anos aqui e a eternidade com alguém que não tem os mesmos objetivos financeiros que o seu, tá bom? É isso? Concorda? Concordo. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. O que eu anotei no segundo ensinamento do Serbasi no livro? Ele fala o seguinte: faça um planejamento financeiro antes que seja tarde. Aqui já no casamento, tá? Parece óbvio, mas às vezes os casais não conversam sobre dinheiro. E eu conheço casais que os dois trabalham fora e o marido não sabe quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto o marido ganha, tá? Então tem essas questões que são importantes. O Serbasi fala aqui categoricamente em letras garrafais: os problemas financeiros familiares decorrem de decisões ou escolhas ruins. Tá? Nós passamos todos os dias fazendo escolha e decisão e as ruins vão impactar diretamente no nossa saúde financeira. Tá? Quando não sabemos para onde ir, qualquer lugar vale. Por isso que ele enfatiza bastante a questão de ter um planejamento para tudo. Tá? E o que é importante? Às vezes esse qualquer lugar pode ir levando à ruína de um casamento ou namoro, e é verdade. Se um tem o objetivo de poupar para comprar um carro ou poupar para comprar uma casa e o outro só quer saber de festa, de gandaia, com certeza essa incompatibilidade vai acabar com o namoro, e se não acabar com o namoro, provavelmente vai acabar com o casamento. Oramos todos para que acabe com o namoro, né? Porque o casamento é uma coisa muito mais séria, tá? Mas o que aqui que ele coloca? Que o dinheiro não trará prazer para o casal se eles não aprenderem juntos a construir esses planos, tá? E o próximo ensinamento trata principalmente dessa mensagem. É isso? Está concordando? Estou concordando. Tem que ter um... E assim, eu posso falar para vocês, tá? Eu muito do que eu sei hoje de dinheiro, aprendi de dinheiro, eu tenho a Hélida como referência, porque ela sempre teve o dinheirinho dela. Quando a gente casou, ela tinha o carro dela pago, ela tinha as contas tudo em dia, e minha vida estava numa bagunça. Não é assunto para agora, mas só estou falando isso para honrar a minha esposa, tá bom? Né, Marcinha? Oh, que legal você estar aí. Um abraço para as crianças aí também, tá? Ensinamento 3. Construa sonhos e planos em comum, tá? A palavra do Senhor diz que quando duas pessoas casam, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, tá? Na visão de Jesus, de Deus, nós somos um só, uma só carne, um só espírito, um só coração. Então não existe como
como ter ideias e planejamentos em todos os sentidos, mas como nós estamos falando de finanças, não existe como ter planejamento diferente. Vamos ter um pensamento aqui, ó. Aqui ainda tem uma frase que ele colocou que diz: um casamento só dá certo quando seu verdadeiro sentido é da união, tá? Ô, pessoal, vou falar outra coisa também assim, ó, respeitando todo mundo, mas a minha opinião e no que eu acredito. Tem casais que um paga uma conta, outro paga outra, que tem contas no banco separado. Isso não é casamento. Casamento é uma união de tudo. Aqui em casa é um dinheiro só, é uma situação só. E se o negócio está apertado para dois, está sobrando para os dois, tá? E isso eu vou deixar bem claro. É importante que isso seja feito entre o casal, porque sempre vai ter o fato de um ganhar mais que o outro. Uma vez era sempre o homem, hoje não é mais. Tem muita mulher ganhando mais que o homem. E quando o negócio começa a balançar em outros tipos de problema, que todo casal é atacado, pode ter certeza que infelizmente nós como seres humanos temos uma tendência de querer ser superior ao outro. E nós vamos usar essa questão financeira de ganhar mais ou de pagar mais conta para, infelizmente, às vezes agredir o companheiro, tá? Então, assim, esqueçam quem ganha mais, quem ganha menos, esqueçam o dinheiro de quem quer. É um bolo só, ou todo mundo tem ou ninguém tem no casamento, tá? Se você tem conta separada e divide as despesas, repense, porque isso não é casamento. Concordo. Concorda? Concordo. Ainda bem, senão o negócio fica ruim pra mim, né? Como é que é aí na casa de vocês? Pode colocar a verdade, não tenha vergonha não, tá? Quiser escrever ali embaixo, quiser fazer pergunta, pode colocar que a gente vai responder, tá? Nem todo mundo pensa igual também, né? Nem todo mundo pensa igual, a gente não é dono da verdade, nós estamos colocando a nossa opinião e o que tem funcionado para nós. E funcionou muito para nós em momentos que nós passamos muita dificuldade, tá? Que tem pessoas mais próximas de nós que sabem, tá? Lidar com dinheiro é muito fácil, lidar com a falta dele é um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá então, estou recebendo ameaças da minha mãe aí, mas tá tudo bem, né? O que eu anotei aqui desses construa planos em comum, tá? Com a união do casal passa a ter 2 salários, e é o que eu já falei. Independência, e daí tem alguns objetivos que são em comum, tipo independência financeira, todo mundo quer. Reserva de emergência, todo mundo quer, independente do jeito que seja. Mas tem outros objetivos que às vezes são diferentes dos dois. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Sabe, por exemplo, assim, e a nossa função de quando nós temos objetivos diferentes é tentar alinhar os objetivos. É não o objetivo da Hélida ou o objetivo do Mauro, e sim o objetivo do casal. Um exemplo do objetivo do casal, aquela viagem que eu e a Hélida queremos fazer junto. Isso não depende do jeito que nós pensamos do dinheiro. Depende de nós querer fazer, de nós temos um objetivo financeiro junto, tá? Um outro. Casa na praia, ou casa no campo, ou qualquer lugar que nós quiser ter, é um objetivo que normalmente é em comum, ainda mais com o passar dos anos. Um outro objetivo, faculdade dos filhos, com certeza é um objetivo, ou estudo dos filhos, com certeza é um objetivo comum que pode ser associado para que a gente consiga também interagir e começar a se entender nesse sentido. Quando a gente pega objetivos comuns como esses 3 que eu citei e começa a trabalhar a parte financeira deles, os outros que não são tão comuns começam a se tornar. E o objetivo do casal financeiramente falando é ser próspero em dinheiro também, e um só próspero, com uma conta no banco só, tá bom? Mas o que eu anotei aqui? Perceba que é perfeitamente possível conciliar os objetivos do casal, mesmo que estejamos falando de pessoas completamente diferentes. É o exemplo que eu dei ali, tá bom? Na casa do Marcos também é uma conta. É uma conta só, né, Marcos? É isso aí. Com certeza é o jeito que funciona. Pelo menos para mim, eu tenho certeza que para ti e para a Paula também. Parabéns pela iniciativa aí. Quando tem dinheiro e quando não tem é todo mundo. Não tem 2 peças da casa que são prósperas financeiramente e 2 que são quebradas, né? É que nem eu aqui. Parabéns aí pra ti e pra Paula, tá? Vamos lá então. O 4º ensinamento que eu tirei do livro, são 7, tá? E esse aqui diz o seguinte: utilize o exemplo como a melhor ferramenta de ensino. E isso fala principalmente sobre os filhos. Legal, Marcinha? É isso aí, tá? O que fala sobre o exemplo? Se existe um momento na vida do casal que o planejamento financeiro é imprescindível, esse momento é a chegada dos filhos. Tá? E como lidar com isso? Nós temos que fazer com que os nossos filhos cresçam colocando importantes lições que nós como casais deixamos para eles, inclusive financeiramente. Se numa família que está se criando filhos,
as finanças são todas esculhambadas, se compra coisa que não pode, não se tem dinheiro para as necessidades básicas, existem momentos de muita fartura que intercalam com o momento de muita escassez. Isso é criado pela falta de administração do dinheiro. Isso é exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, e se eles forem criados nesse tipo de cenário, de ambiente, como que vocês acham que vai ser a vida financeira deles no futuro? Tem que pensar. Tu acha que é por aí, Hélida, também, que a gente tem que dar o exemplo na parte do dinheiro para os filhos também? Com certeza, eles têm que aprender com os pais, né? Os pais são o reflexo dos filhos. Aqui em casa a gente tem uma brincadeira que se os banhos durante o mês forem rápidos, eles vão comer hambúrguer uma vez por mês. Daí então a gente usa isso como incentivo para que eles comam, para que eles façam banhos rápidos, né? Então a gente diz, se o banho demorar não vai ter um hambúrguer e tal. Então você pode usar esse tipo de incentivo, obrigado, lembrei da palmeirinha agora da faca, ó. Esse tipo de incentivo para que eles também entendam que o dinheiro pode ser economizado de um lado para se transformar em benefício, em lazer, em prazer do outro, né? É isso aí, Charles, na tua casa também é um dinheiro só, ou a falta dele, ou o excesso é um só. É isso aí, parabéns. Casais prósperos normalmente são assim, tá? Vamos lá então, o que mais eu anotei aqui? Falando sobre os filhos, olha que legal. O que você precisa fazer para que seu filho possua uma visão equilibrada do dinheiro é respeitar as diferenças entre as pessoas e fazer com que eles vejam em ti uma pessoa entendedora de dinheiro. Até porque quando eles começarem a fazer os seus negócios, eles têm que ver no pai e na mãe como um instrutor de ensinamento também na parte do dinheiro, como na parte emocional, sentimental, religiosa, espiritual, e no dinheiro também. Poder chegar um filho para um pai e para uma mãe daqui a um tempo, quando estão com a sua conta no banco, estão fazendo seus gastos, seus investimentos, e verem no pai e na mãe, porque viram lá no começo que o pai e a mãe eram pessoas que sabiam lidar com o dinheiro e são referência nisso também, ok? Tá entendido? Legal. Pode colocar alguma pergunta se tiver aí, tá bom? Fiquem bem à vontade para colocar perguntas que a gente gosta de responder. Quiserem perguntar para a Hélida, por favor, façam isso, tá? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu peço para os universitários. É isso aí. Nós temos 2 universitários aqui que estão sabendo tudo de mundo. Já estão lá dentro assistindo vídeos, né? Pessoal, ensinamento 5, tá? Estão gostando? Dá um joinha aí. Não esqueçam de uma coisa. Quem está assistindo isso aqui no YouTube, as nossas lives são nas quartas-feiras às 9 da noite, ok? E quem está assistindo agora ao vivo, por favor, aperta no aviãozinho ali embaixo, do lado do ponto de interrogação. Vai aparecer uma lista das pessoas que vocês mais interagem no Instagram e manda essa live para alguém que vocês acham que devia estar assistindo, tá? Isso se vocês estão gostando. Se não estiver gostando, não tem problema. Se não estiver gostando, pelo menos fica até o final aí para dar uma força para nós, tá bom? Vamos lá, ensinamento 5. Tenha disciplina com relação às suas contas, suas não, do casal, que a gente está falando em casal, e aos seus investimentos, tá? Não adianta a gente fazer todos os passos anteriores, tá conciso, tá ensinando os filhos, tá tendo uma conta só, tá fazendo sobrar e a gente não ter disciplina. Porque assim, uma coisa que eu falo muito para a Hélida é o seguinte: uma das minhas maiores preocupações não é nem envelhecer, é envelhecer e ser um fardo para os meus filhos, e principalmente um fardo financeiro. Eu quero ter saúde, quero ter uma graninha para poder usufruir da nossa velhice, nós queremos, e não ter que ficar pedindo para os filhos. Então assim, nós nos preocupamos muito hoje com o futuro. A gente não sabe se daqui 20 anos vai ter ainda previdência, se vai ter todo tipo de coisa. Então nós estamos buscando a nossa própria previdência, tá? E isso passa diretamente por aqui, ó. Olha, o Marcos colocou: casa dividida não prospera. Amém. Filhos se espelham nas atitudes dos pais. Perfeito, Marcão. Marcão, meu líder, tamo junto, brotherzão. Obrigado. Isso aí, Marcos. Vamos lá, falando sobre as disciplinas. O que eu anotei aqui sobre as disciplinas e o que tinha no livro do Serbasi, tá? A impressão que nós podemos ter é que esse ensinamento já está batido, e foi o que eu falei. Mas o panorama do Serbasi pinta que é um pouco diferente. Ele botou assim: pense no exemplo de uma pessoa extremamente consumista. Aquelas pessoas que possuem um orçamento que é chamado de fundo antidepressão. Tá? Vocês devem conhecer alguém que é assim, que é o quê? Tá triste, tá desanimado, teve um problema, vai pro shopping e gasta.
tá? Esse é um fundo antidepressão. Vou comprar alguma coisa porque eu mereço, porque meu dia foi horrível, porque eu trabalhei demais. Usa todas as desculpas do mundo para comprar alguma coisa. E o Cerbasi chama no livro isso de fundo antidepressão. Já tinha ouvido falar disso? Não. É tu te dar os presentes porque tu acha, ah, mas eu mereço, ah, mas eu mereço, tá? Então vamos cuidar um pouquinho por aí também. Quando se sentem tristes e vão a shopping, gastam dinheiro, foi o que eu falei. E com frequência esse fundo antidepressão não é suficiente para pagar as contas e acaba arruinando o planejamento financeiro. Daí quando a gente está quebradaço, qual é a primeira coisa que a gente faz? São 3 coisas que a gente faz, eu anotei aqui. Deixa o cartão de crédito em casa, sai sem ele, isso aí o pessoal faz muito, né? Ah, tenho o cartão ainda, mas abandonei no fundo da gaveta. Eu vejo um monte de gente falar isso aí. Outra, pensa uma dezena de vezes antes de gastar, mas acaba gastando. E o terceiro, sai com o dinheiro contado. E a pessoa, infelizmente, acha que essas 3 atitudes, Élidas, ela vai resolver. Mas na verdade ela não resolve, porque além de frustrar a pessoa mais ainda, deixar ela mais deprimida, ela vai acabar gastando porque ela se auto-sabota no sentido da economia também, tá? E daí o que a gente faz? O que o Cerbasi fala no livro que é pra gente fazer? Olha só, todas essas opções podem funcionar, mas não há garantia que isso mantenha a pessoa que é dependente, porque é uma dependência, dentro da disciplina. Por isso, eu, no caso Cerbasi, acredito em métodos alternativos para manter as pessoas preparadas a resistir às tentações. E ele mesmo, Cerbasi, compartilhou uma forma que ele, a esposa e os filhos acharam, Hélida, de resolver isso. O que ele fez? Ele botou assim, eu fiz uma planilha de orçamento doméstico. Ela inclui 2... Ah, lembra de fazer planilha, nós temos que anotar o que a gente gasta, isso é de suma importância, tá? E na planilha do Cerbasi, eu achei bem legal e eu quero fazer também. Ele incluiu 2 indicadores importantes. Quanto de juros são recebidos, dinheiro trabalhando nos seus investimentos, e quanto falta para conquistar a independência financeira. Então na planilha do Cerbasi tem lá no cantinho, estamos recebendo R$1.000 de juros das aplicações. Está faltando 3.000 para nós atingir independência financeira. E isso se vê todo dia, toda hora lá na casa do Cerbasi. Eu quero ver se nós vamos fazer aqui também, Hélida, para que a gente entenda como família, comunidade, aonde nós estamos e ao quanto tempo leva para a gente chegar nos objetivos. Eu achei sensacional, é uma coisa que eu acho que nós vamos fazer, botar na geladeira aqui, tá? Quem vier nos visitar vai saber aí se nós estamos lucrando ou não, tá? O que o Charles colocou ali? Mostra o teu cartão aí, Mauro. Aquele que faz você pensar antes de gastar. Ô Charles, eu mostrei pra ti realmente, eu tenho um cartãozinho que é tipo cartão de crédito na minha carteira. Pior que eu esqueci minha carteira lá no trabalho, tá? Mas eu prometo trazer quarta-feira que vem. Quem vier na live quarta que vem vai ver o cartãozinho que eu tenho. O Charles gostou, né, Charles, da ideia? Não vou dizer o que é. Pra quem tiver quarta aqui vai saber o que é. E é bacana, tá? Não adianta perguntar pro Charles que ele também não vai responder. Mas voltando ali então, deixar os objetivos em vista para nós chegar perto. Ó, Amandinha, minha irmã, obrigado por ter entrado aí. Hoje tem aniversário, quero deixar um abraço pro meu cunhado Tobias, que está de aniversário hoje. Sei que tem festa lá em São Marcos. E no sábado tem 2 pessoas muito importantes de aniversário. Um é meu outro cunhado, Maurício. Eu amo meus cunhados. Eles pegaram minhas irmãs, levaram, assumiram as contas e não devolveram. E eu tô orgulhoso deles, hein? E sábado, além do meu cunhado Maurício, tem a pessoa aqui na terra mais importante da minha vida. Aqui, ó. Minha metade de mim está de aniversário sábado, tá bom? Tem aniversário da Hélida também. Mas voltando aqui ao assunto, vamos lá. Nós estávamos falando sobre os objetivos, vamos deixar os objetivos em vista, tá? E o 6º ensinamento, ele fala uma coisa que daí eu falho muito e a Hélida vai falar que é verdade. Celebre as conquistas do casal, tá? Olha o que o Cerbasi fala sobre isso. O casal conseguiu guardar um dinheiro para construir uma reserva financeira. Permita-se comemorar esse feito de forma equilibrada, marcando um jantar para o mês seguinte. Se o casal tem conseguido guardar de forma consistente dinheiro para o futuro, ele deve comemorar. Deve aproveitar todas as oportunidades para comemorar as conquistas e principalmente as disciplinas. Às vezes, tu traça um objetivo de guardar tanto e tu só vai comemorar quando tu tiver aquela grana. Mas tu nunca guardou nada. Então o fato no primeiro mês de guardar R$20, que foi como eu falei que eu comecei a investir, com R$20 nós começamos a investir no nosso primeiro mês.
já tem que comemorar. Porque celebrar as pequenas conquistas, né? Isso, porque assim, ó, de 0 para 20 é uma conquista muito maior do que 20 para 1000, tá? Então assim, ó, pegue sua garota, pegue o seu rapaz, pegue os seus filhos e saia, nem que seja chupar um picolé na praça. E comenta, estamos comemorando uma conquista. Isso é uma falha que eu e tu temos. A gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo e não deveria. A gente tem que comemorar. Se alguém quiser contar aqui que comemora ou que não comemora, pode comentar também, porque é de suma importância que o casal faça isso. Vamos tentar melhorar nisso, né, amor? Vamos tentar melhorar porque nós estamos mal. Vamos comemorar, é aquilo que eu falei, não precisa de dinheiro, vai comer um pastel, vai chupar um picolé, tomar um caldo de cana, vai tomar um chimarrão na praça, sei lá, mas comemora, ok? Faça isso com a família, tá? Até eu anotei aqui, falha, que é a minha falha. 7º ensinamento, e aqui é o segredo, tá? Olha o que o Serbasi fala, converse sobre dinheiro dentro do relacionamento. E vou repetir, converse sobre dinheiro dentro do relacionamento. Por que eu estou repetindo? Porque ele não está falando que é para conversar sobre a falta de dinheiro ou sobre o excesso. É para conversar sempre sobre dinheiro, independente da situação financeira do casal. Porque a gente, se tem grana, a gente não precisa falar. Se começa a faltar, é criado um monte de intriga em função do dinheiro. Entendeu? Então assim, tem que se conversar, tem que trocar ideia, principalmente quando vocês já vão ter a conta conjunta, que eu sei que vocês vão ter, vai ser um dinheiro só. Se é um dinheiro só, ele vai ser conversado. Se for dinheiro separado, contas para pagar separado, tu não vai falar para tua esposa e tu, mulher, não vai falar para o teu marido o que está falando, o que está faltando, o que está sobrando. Por isso que é essencial aquilo que eu falei lá no começo. Uma conta só, um dinheiro só, uma pessoa só, um propósito só, uma união só e converse sobre dinheiro. Tá? O que eu anotei aqui que eu achei bem legal que o Serbasi colocou ali do livro, olha só. Não é novidade para ninguém que as escolas não nos preparam para falar de dinheiro. Nós vivemos e aprendemos a questão dos juros compostos da forma mais difícil, que é pagando o juro e não recebendo, que eu já comentei com vocês. Aí que está a real necessidade de nós conversar e se educar sobre dinheiro. E esse é o real propósito que eu, junto com a Hélida, estamos nesse projeto. A Hélida aparece pouco nas lives, nos vídeos, no que eu falo para vocês, mas ela é parte extremamente, ela é 50% de mim, então é parte do nosso propósito fazer isso também. E a gente conversa sobre dinheiro aqui, bastante a gente tem conversado sobre dinheiro, né? Eu conto o que a gente tem feito, ela conta o que está acontecendo aqui. No final das contas, grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher estão relacionados ao dinheiro, seja pela falta ou pelo excesso. O grande charme do dinheiro, entretanto, é a sua capacidade de não se mostrar como o vilão da história. Olha isso, como o dinheiro engana. Olha só. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo. O homem não leva a mulher a jantar porque não tem grana e a mulher entende que o homem não é romântico. Entendeu? Então é um problema gerado pela falta de dinheiro que acaba sendo transformado numa falta de romantismo e sobra culpa para o homem, entendeu? Então assim, ó, a gente sabe que o real problema é lá no dinheiro, mas a gente se engana. Então vou ler de novo. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo e não como falta de dinheiro. Vê como isso se engana, né? É isso aí, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Graças a Deus que em casa não foi assim, porque o dinheiro já acabou várias vezes e o amor está firme, tá? Não é verdade? É verdade. E aqui já faltou coisa para comer, mas beijinho na boca tem, viu? Continuando, olha outro exemplo aqui. Se não há dinheiro para renovar o guarda-roupa, o problema é percebido como desleixo, tá? A mulher não está andando mais tão bem vestida, ela é desleixada. A gente encara isso como desleixado e não é, não tem grana, cara, não tem grana. E o dinheiro se esconde atrás de ser desleixado. Outro aqui. Se não há dinheiro para levar as crianças no parque, o problema é percebido como falta de carinho. Cara, já aconteceu comigo muitas vezes, sabe que eu moro em cidade litorânea, tem sempre parque de diversões e tal, e eu passei muitas vezes sem poder levar minhas crianças. Então às vezes a gente percebe, pô, o Mauro não é um pai carinhoso, o Mauro não leva os filhos aqui e ali, e a gente acaba tirando a responsabilidade da falta de dinheiro para isso. Então assim, não vamos nos enganar, vamos colocar o real nome aos problemas que a gente tem passado, porque se a gente não identificar que o problema é a falta de dinheiro e a desorganização financeira,
A gente vai dar culpa para falta de romantismo, para ser desleixado, para falta de carinho, e a gente não vai de nenhuma forma combater a raiz do problema. Concorda, Hélida? É verdade? Quer falar alguma coisa enquanto eu tomo uma aguinha aí? Tá gostando de participar? Nós vamos fazer diferença, nós vamos começar a fazer live lá no canal, no perfil da Hélida, e eu vou fazer umas participações lá, tá? Porque ela vai pegar a manha aí. A Hélida tá cheia de projetos, aguarde e confie, vai sair coisa muito boa daqui, tá? Não, as minhas lives é só para as crianças. E sai legal, a Hélida montou um canal no YouTube para os nossos filhos e tá passando isso para outras crianças também. É um negócio bem recente, tá fazendo isso principalmente em função do coronavírus e da pandemia, porque ela faz os vídeos com as crianças, com as brincadeiras, ela é pedagoga, né? E coloca isso nos grupos da creche que ela trabalha, tem colocado no portal aqui da cidade também da prefeitura. A prefeitura criou um portal e tá bem bacana, aí é outro nível, tá? Não é amador que nem eu, é outro nível, tá? Mas voltando então, o que eu anotei ali dessas questões. Por outro lado, se a renda do casal é mais elevada, outros tipos de problemas podem surgir, tá? É normal, por exemplo, que o marido e a mulher nessas condições, ou seja, pessoas mais abastadas, não cheguem a um acordo sobre os hábitos de consumo e as maneiras de administrar suas finanças. Então, assim, não se engane, não é só a falta de dinheiro que gera problema no casal, o excesso também, tá? Principalmente se nós voltar àquele problema que eu já discuti, que eu tenho certeza que ninguém tem, que é conta separada e dinheiro separado, tá? Um só propósito, uma só, é isso aí, vamos cuidar, tá? O que mais que eu anotei aqui? O grande problema no final das contas não é nem a falta de dinheiro e nem o excesso. O grande problema é a falta de conversar. Comunicação e conversar sobre o dinheiro, tá? A maioria das pessoas deixa para tocar nesse assunto quando a bomba já estourou, é a mais pura verdade. E no final de tudo procuramos ajuda quando ela nos custará muito mais caro que a solução. Então assim, ó, o que nós queremos deixar para vocês? Conversem. E não só sobre dinheiro, o casal tem que conversar, tá? No final, quando tiver lá velhinho, que vai sobrar a conversa, os bons momentos, então já vai treinando isso, tá? Baseie o seu relacionamento, o seu casamento, o seu um só, em confiança, conversa, cumplicidade, porque o resto tudo vai ser agregado. E não se esqueçam, o casamento não é formado de 2 pessoas, é formado de 3, tá? O casamento é abençoado pelo Pai e Ele que une. Um cordão de 3 pontas não se rompe, não se esqueça disso, tá bom? 3 dobras? Um cordão de 3 dobras. Tô de novo me lembrando da Palmirinha, tá? Depois vocês procurem a Palmirinha ali com o bonequinho dela. Como é que é o nome do bonequinho da Palmirinha lá? Que ele vai, ela esqueceu o nome, assim, a Fá, e ele fala a faca. Eu trouxe a Ellie aí pra me ajudar nisso, bom demais, né? E eu vou passar aqui 3 frasezinhas rápidas, não sei nem que hora é, se nós estamos dentro do horário ali ou não. O Instagram podia inventar alguma coisinha aqui para quem está fazendo live saber do horário, mas também não importa, se o assunto tá bom e para mim tá maravilhoso, 9h38. Então acho que mais uns 5 minutinhos a gente termina. Olha as frases que eu separei do geral do livro que eu achei bem legal. Eu separei um monte, mas não vou judiar muito de vocês, tá? Olha só. A falta de planos faz com que sonhos de um se tornem empecilhos para as conquistas e as aspirações do outro. Tá? Bloqueio, né? Conhecer o próprio perfil e do parceiro é saber de suas limitações. E saber de suas limitações é a primeira coisa para se fazer antes de se propor a discutir sobre dinheiro. Então assim, ó, o que isso quer dizer? Não entre numa discussão, numa conversa acalorada sobre dinheiro com o seu cônjuge sem ter certeza absoluta do que ele pensa sobre o assunto, porque isso pode ter danos catastróficos, ok? Mais um aqui. O planejamento financeiro tem um objetivo muito maior do que simplesmente não ficar no vermelho. Pessoal, nós somos criados nessa terra para ser prósperos, para comer o melhor dessa terra. Nós já somos vitoriosos, então assim, não aceite simplesmente sair do vermelho. É prosperidade que você tem que buscar. Sempre se lembrando que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo mestre. Eu já falei várias vezes aqui, Hélida, que está na palavra que diz que não há problema nenhum em ganhar dinheiro e ser próspero.
Porque assim, a raiz de todo mal não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Eu comentei contigo essa semana da importância da gente poder ajudar os outros, quanta gente tem precisando de ajuda agora na pandemia. É óbvio que dá para ajudar com uma palavra de carinho, com um ato, com alguma coisa assim. Mas se tu tiver uma graninha sobrando e puder ajudar essa pessoa com mantimento, com roupa, com tudo isso, dá também prazer. É uma forma de colaborar com o reino, tá? Então para nós poder fazer isso, nós temos que ser no mínimo um pouquinho próspero, ok? Tá entendido? Quem concorda aí dá um ok aí embaixo, tá? Mas o que eu passei aqui? Um casal só dá certo quando o seu verdadeiro sentido é a união. É o que eu falei até agora, né? Quando vocês dois se propõem a organizar e controlar com mais carinho a sua vida financeira, o objetivo principal certamente viabiliza a conquista dos seus sonhos. Tá? A chegada dos filhos é a fase da vida em que o planejamento financeiro se torna imprescindível. Ok? Mais duas aqui para nós terminar. Eu tenho mais umas 40 que eu separei do livro. Vamos ver aqui. Investir é o caminho da garantia ou da melhora do futuro daquilo que se construiu até hoje. Pessoal, vamos se antenar. Nós estamos numa geração que não vai ter aposentadoria, tá? Não vai ter plano de saúde grátis, não vai ter nada. Nós vamos ter que nos virar. Hoje, existe aquela... Eu já falei para vocês. Qual é o melhor momento para começar a guardar dinheiro e investir? 10 anos atrás. É o melhor momento. E o segundo melhor, hoje, tá? Nós estamos à disposição para quem quiser aprender a investir. Todo mundo que está aí provavelmente tem os meus contatos. Quem não tem, manda no direct. Eu faço questão de ajudar e conversar. Tem amigos meus que têm me procurado, dizendo que quer começar a investir. Eu tenho ajudado na medida do possível. Eu me sinto muito grato com isso. Eu creio que seja um dos meus propósitos aqui, dos nossos propósitos aqui na Terra. E para terminar aqui, vou ler o último. O planejamento financeiro e as orientações sobre a forma de lidar com o dinheiro e as dicas de economia doméstica que ofereço, no caso Ser Base, que ofereço neste livro, tem certamente o objetivo de fazer de vocês um casal mais rico e com menos problemas durante a vida. Legal, pessoal? Eu espero que você... Tu gostou, Elida? Gostei. Aprendeu alguma coisa? A gente aprendeu junto. A gente aprendeu junto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vou dar um minutinho para quem quiser fazer alguma pergunta. Aí nós vamos ter prazer em responder. Não precisa ser só sobre dinheiro. A Elita também me ajuda a responder qualquer assunto que vocês quiserem. E assim, é como eu falei. A importância do que nós estamos fazendo aqui, a gente acredita muito que vai impactar em alguma coisa na vida de vocês. Mas isso nós acreditamos. Mas uma certeza eu e a Elida já temos. O quanto tem impactado na nossa vida como família. Tá? Tem feito a diferença. Porque nós temos conversado sobre finanças. Nós temos estudado sobre finanças. Nós temos melhorado como casal nesse sentido também. Aprendido muita coisa. E assim, se isso é parte importante, não há como negar que é parte importante no relacionamento, a questão das finanças do casal, eu tenho certeza que eu e a Elida, de uma forma ou outra, nós estamos fortalecendo esse elo da corrente. E obviamente nós também temos ações, atitudes e movimentos para fortalecer os outros elos que também são de tamanha importância. E se a gente puder botar uma pulguinha atrás da orelha de você casal, de você esposo, de você esposa, que é o pilar da família, que é a sustentação do lar. Você mulher é isso, é o pilar da família, é a sustentação do lar. Um lar não existe sem uma mulher forte e poderosa, uma serva do Senhor, tá? Se nós puder colocar isso em vocês também, de alguma forma impactar uma vida, a gente vai estar realizado. Por isso que tanto para mim quanto para a Elida, o número de pessoas que estão na live, o número de pessoas que têm nos visto no IGTV, que têm nos vistos também lá no YouTube ou no nosso blog, ele pouco importa, porque a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor e a gente quer impactar uma vida por vez só, tá bom? É isso, amor? É isso. Gostou? Eu gostei de trazer ela, falou um pouquinho, mas eu vou trazer em mais lives aqui, tá? Vou trazer ela em mais lives. Pessoal, um abraço a todos, fique com Deus. Tu trouxe a palavra aí, tu quer passar alguma coisa ou não?
Não, agora não. Tá Eu ia bom. falar, mas agora. Eu peguei ela despreparada. Mas enfim, ela vai falar mais na próxima live, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e obrigado quem esteve aí. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Opa, tem uma perguntinha aqui. Ô, Freia, o Daniel aqui está perguntando. Dê uma dica de uma ação de como ensinar os filhos sobre a educação financeira. Daniel, legal. Eu falei, eu não sei se já tinha entrado na live ou não, mas a principal educação financeira que os filhos têm que ter, primeiro, eu acho, minha opinião, os filhos de uma forma tranquila, e depende da idade, eles têm que saber que existem momentos que o casal vai estar mais tranquilo de grana e momentos menos. Eu, principalmente, que trabalho em vendas, eu tenho uma renda totalmente variável, existem meses que o meu salário é melhor, existem meses que não é tão bom. E eu explico isso para os meus filhos, porque automaticamente vai impactar na vida deles. Então assim, ó, quando a coisa apertou, pode falar assim, que nós vamos deixar de fazer tal coisa, que às vezes faltou uma fruta no dia por causa disso, para que eles entendam isso, tá? Para despertar neles que o pai e a mãe precisam buscar o alimento e tal e tal. E eles entendem. E eles entendem, os nossos entendem, com certeza os teus entendem também. E a outra coisa que eu falei, principal ensinamento que as crianças podem ter desde o início é a economia doméstica, tá? É usar o sabonete até o fim, é tomar um banho rápido, é usar a pasta de dente até o fim, é não deixar a geladeira aberta. Aqui em casa nós temos esse problema, eles abrem a geladeira para meditar na geladeira, eu fico louco, entendeu? Então essas coisas, só que tem que ter uma recompensa também. Se eles cumprir os propósitos, um banho rápido, de não ficar meditando na geladeira, de usar essas coisas que eu comentei, eles podem ter um benefício. E não há problema nenhum se o benefício custa mais do que a economia que foi gerada. Aqui em casa é assim, eu vou poupar R$3 em gasolina e vou gastar 50 para pagar um hambúrguer para eles. Mas assim, o ensinamento é muito mais caro. Então assim, é um investimento, Daniel, que tu está fazendo, e pode ter certeza, eu com meu pai e com a minha mãe, um beijo para ela que está aqui, eu aprendi assim, meu pai viajava, minha mãe ficava em casa, minha mãe me ensinou assim, a Elida aprendeu, o pai da Elida é um exemplo também de pessoa que venceu na vida não ganhando muito e hoje tem um recurso e consegue ter uma velhice tranquila financeiramente. Se você fizer isso para os seus filhos, Daniel, você está investindo qualidade, está investindo, e pode ter certeza, quando você não estiver mais aqui nesse mundo e eles estiverem, eles vão usar os seus ensinamentos. Essa é a verdadeira herança para os nossos filhos, o que nós vamos deixar depois que a gente for embora, tá bom? E sempre ensinar eles, quando eles ganham uma graninha, separar um valorzinho para guardar e o outro gastar. É isso aí, paga-se primeiro, os filhos também, eles têm que investir desde o primeiro real que eles ganharem, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Deus abençoe vocês.